Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão. Nós somos o Ministério AJZ. Hoje, dia 14 de abril de 2026, ano apostólico de Tiago. A fé sem obras, ela é morta. 5 horas e 56 minutinhos é o horário em que o dia começa a nascer aqui, pelo menos na Praia Grande, em São Paulo, no Brasil, onde eu estou falando. 21 graus, bem fresquinho, gostoso. Que bom que o verão acabou, né? Para aqueles que gostam do calor, sinto muito por vocês, mas eu amo o clima mais fresquinho. As pessoas ficam mais elegantes, a gente tem mais disposição, né? Às vezes é mais um pouquinho difícil para acordar só. Mas no mais, eu acho que a gente só ganha, né? Ainda mais no outono, que é um tempo assim que não chove muito. Então a gente não tem nem problemas climáticos, graças a Deus, para os lugares mais problemáticos. Amém. O que mais eu tenho para falar hoje? Hoje é dia do quê? Hoje é dia do peixe palhaço em Anêmora do Mar, Ilhas Raja Ampat, na Indonésia. Tá bom. Peixe palhaço é o Nemo, não é? Eu acho que é. Então hoje é o dia do Nemo. Parabéns a todos os peixinhos, que Deus abençoe todos os animais marinhos, criação do Senhor, não é? Glória a Deus por isso. Deixa eu ver aqui quem já está aqui para eu dar bom dia. Mari, minha irmã querida, amada. Deus abençoe, muita saudade de você. Tudo bem aqui em casa também, graças a Deus. Tá cansada, né, amiga? Eu sei, devo imaginar. Devo imaginar não, eu imagino como você tá cansada. Muita correria, né? Faz parte. Hoje tá em casa, então descansa, né, irmã? Tira o dia para descansar, em nome de Jesus. Quem mais? Só, né? Confirmar para não deixar de falar bom dia para quem está aqui. Elvira, meu amor, bom dia. Graça e paz. Elvira pede oração pela irmã, pelo cunhado, pelo Rodrigo, pela Aline, pelo Ricardo, pela Cláudia, pelo Pedro, pela Helena, pelo Heitor, pelo Theo, pela Bia. Sempre muito carinhosa, pedindo pela minha vida e também pelo nosso ministério. Também está com a gente aqui a Antônia Borba. Bom dia, graça e paz. O Adriano Ribeiro, bom dia, meu irmão, graça e paz, seja bem-vindo. Deus abençoe a todos nesta manhã. Manhã de terça-feira, dia 14. Amém, irmão. Seja bem-vindo. Nós estamos na leitura do Evangelho. Nós estamos já chegando no final do livro de Mateus, quer dizer, são 28 capítulos, né? Nós estamos no capítulo 20. Hoje vamos ler o 20º capítulo. Deixa eu só mudar a versão aqui, da ACF para NVI. A versão NVI é a melhor para ser lida e a pior para ser estudada, porque as palavras são mais atuais, mas diferem muito da original. Mas para quem está começando a ler, é o ideal. Vamos lá? Mateus capítulo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse:
vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram, saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, e Nona fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? E eles responderam: porque ninguém nos contratou. E ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e paguem-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 da tarde, e cada um recebeu um denário. Um denário é o equivalente a um dia de trabalho, tá, irmão? Sempre que você lê denário, é um dia de trabalho. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles recebeu também um denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha. Eles diziam: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e os mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombem dele, açoitem e o crucifiquem. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, e prostrando-se lhe fez um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara no teu reino, esses meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: você não sabe o que você está pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: certamente beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles que forem preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 primeiros. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governadores das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu a Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho. Quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: o que vocês querem que eu lhes faça? Responderam eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles, e imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Que bênção, né? Que palavra maravilhosa. E quando a gente fala de cura da cegueira, a gente tem tanto a falar, né? Tanto da cegueira física como da cegueira espiritual. É um assunto que dá pra gente pregar aí uma semana inteirinha sem parar. Mas hoje não é o caso. Hoje é dia de oração. Pregar a gente prega no domingo.
às 10 da manhã, e você é meu convidado. A Mari pede oração pelo Carlos Henrique, pela Maria Cecília, pela Yara, pela Lawanda, pelo Enzo, pelo Jefferson e todas as nossas famílias. Amém. Em nome de Jesus. Perdão, irmãos. Durante o dia inteiro não acontece isso. Acho que é porque eu tô acordando, né? Deve ser isso, só pode ser. Nira, minha amiga querida, gosto tanto de você, minha carioquinha predileta. Deus te abençoe e te dê um dia lindo. Além de ser a melhor costureira do Brasil. Seja bem-vinda, fico muito feliz quando você chega. E também a Márcia, querida, fiel, leal. Minha alegria. Como as pessoas falam assim, por que você acorda cedo para orar? Você acorda um pouquinho mais tarde? Porque é a alegria que eu recebo logo de manhã, olha. Só pessoa amada, né? Márcia diz bom dia, orações para as nossas famílias. Para a dona Olga, que tenhamos um dia abençoado pelo Senhor, amém. Teremos sim, em nome de Jesus. A Miss Silvia, bom dia P, e a todos graça e paz. Bom dia filha querida, graça e paz, Deus te abençoe, te dê um lindo dia. Ore muito por mim, viu? Ore muito, muito, muito por mim. A Márcia disse, eita glória, a Nira me deu 2 coraçõezinhos. O Adriano Ribeiro pede oração pela sua mãezinha Helenice, amém, meu irmão, vamos orar. Filho que pede oração por mãe já é abençoado, né? Já nem preciso mais orar por você, só a tua intenção de abençoar a tua mãe já faz o céu se abrir sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém. Vamos orar então? Olha, nós vamos orar e durante a oração você pode continuar colocando os teus pedidos de oração, os teus propósitos, os nomes das pessoas que você deseja que a gente ore, e eu vou encaixando a tua oração aqui no meio da nossa oração, os seus pedidos no meio da oração, tá bem? Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai de amor, seja louvado e glorificado o seu santo nome. Nós buscamos a tua presença, meu Deus, no romper de um novo dia, consagrando ao Senhor os primeiros minutos, as primeiras horas deste dia que está começando, colocando esta terça-feira nas tuas mãos, para que nós possamos viver somente aquilo que é a tua vontade para as nossas vidas. Aquilo que o Senhor ensinou a Salomão, o conceito, o princípio das primícias, nós colocamos em prática neste momento. Recebe, Senhor, a consagração dos primeiros minutos deste dia, para que as demais horas e minutos sejam pelo Senhor guardadas. Em nome de Jesus. Essa é a nossa forma de dizer a Ti que nós somos dependentes do Senhor. E não queremos que seja diferente. Queremos ser, meu Deus, como crianças de colo, totalmente indefesas e dependentes do Senhor. Queremos depender do Senhor para todas as coisas. Queremos cada dia mais nos desprender, meu Deus, do nosso eu, da nossa vontade, do nosso raciocínio, da nossa raiz ruim que é a carne, que nos leva a ter sentimentos ruins, de ingratidão, de tanta coisa ruim que a nossa carne nos causa. Cada dia nós possamos nos desprender mais e mais e nos aproximarmos do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu quero começar este dia te agradecendo pelo privilégio de estar aqui. Nós poderíamos estar em muitos lugares, muitos. Nós poderíamos estar em muitos lugares de desespero, de dor, de lamento, de pranto. Poderíamos estar nos despedindo neste dia de pessoas amadas. Poderíamos estar em salas de espera de hospitais. Poderíamos estar em hospitais. Mas o Senhor preparou para nós a melhor parte. Porque melhor é dar do que receber. Melhor é orar do que receber oração.
Obrigado, Senhor. Obrigado por nos escolher nesta manhã para sermos os intercessores, para sermos os atalaias, que vão entregar a oração àqueles que precisam. Fazer com que o Teu Santo Espírito, fazer com que os Teus anjos, Pai, recebam ordens Suas para ir fazer o milagre, porque o Senhor é Deus de milagre. Santo é o Senhor, santo é o Seu nome. Bendito, bendito é o Senhor. Faz a Tua obra de milagres, Pai. E recebe a nossa gratidão por estarmos aqui nesta manhã. Que o Senhor nos permita, meu Deus, todas as manhãs estarmos neste lugar. Que o Senhor afaste o mal do nosso caminho. Que o Senhor tire do nosso caminho, meu Deus, a dor. Que o Senhor tire do nosso caminho a violência. Que o Senhor reine sobre nós neste dia, nesta terça-feira. Que esteja toda ela, meu Deus, nas Tuas mãos. Porque nós sabemos que a Sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Declaramos nesta manhã, meu Deus, de terça-feira, Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Declaramos Jesus Cristo como o Messias, o Yeshua HaMashiach, o Deus da nossa vida e da nossa salvação. Aquele que era, o que é e o que há de vir. Aquele que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Bendito é o Senhor, que nos escolheu para pregar às nações o amor deste Deus poderoso. Dizer, meu Deus, para todos aqueles que estão desesperançados, que no Senhor Jesus existe cura, existe salvação, existe restauração, existe prosperidade, existe mudança de sorte, existe mudança de vida. Tudo o que você precisa está em Jesus. Não existe nada além de Jesus. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós simplesmente encontramos tudo, porque tudo está nele. Tudo que existe e virá a existir foi feito pelas mãos do Senhor Jesus. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Deus que põe porta onde não existe porta, cria caminho onde não tem caminho. Por isso nós chamamos Ele do Deus dos necessitados, dos desesperançados, porque o Senhor é o Deus da criação, que do nada cria um escape, faz uma saída, que mesmo que os nossos olhos não vejam, mesmo que a nossa mente não consiga imaginar uma saída ou uma forma, o Senhor sempre tem uma saída, o Senhor sempre tem uma forma. Louvado seja o Senhor, que derramou o seu sangue por nós, para que nós fôssemos salvos, para que os nossos pecados fossem perdoados. Louvado seja o nome do nosso Deus, que ressuscitou no terceiro dia, trazendo as boas novas dos céus, e nos enviando para pregar o Evangelho a toda criatura. Obrigado, Senhor. É por isso que nós nos prostramos aos Teus pés nesta manhã de terça-feira, reconhecendo os nossos maus caminhos, sabendo que muito do que há no nosso coração necessita ser mudado, pedindo ao Senhor que perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Paizinho, tira de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado, e nos habilita a vivermos neste novo dia a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas nessa terça-feira. Que o Senhor seja o nosso escudo, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos, porque aos Teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, livra-nos do que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das Tuas asas, e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira, Pai, do nosso caminho o homem violento, sanguinário, sem valores,
Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda obra de macumbaria. Que praga alguma chegue até a nossa tenda. Que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, matar e destruir. Que o Senhor nos dê vida, e nos dê vida em abundância. Paizinho, no nome de Jesus, aonde chegar nesta manhã o som da minha voz, toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz a tua obra de milagres. Meu Deus, olha pelos teus filhos que nesta manhã clamam ao Senhor. Olha pelos teus filhos que se reúnem como igreja, porque a igreja não é um salão, porque a igreja não é um templo. A igreja é a reunião daqueles que te amam. Nós somos templo do Espírito Santo, e a tua palavra diz que quando 2 ou mais pessoas, cheias do teu Espírito, se reunirem, ali estará formada a tua igreja, e o Senhor estará no meio deles. Nós usamos a tecnologia da internet para dos mais variados pontos deste planeta nos reunir como igreja, cujas portas do inferno não prevalecem, para consagrar ao Senhor este novo dia, para apresentar ao Senhor as nossas petições como o Senhor mesmo nos indicou a ser feito. Paizinho, eu apresento diante do Senhor a minha irmã Vanusa, que chega para a oração. Que o Senhor abençoe a ela, suas filhas, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a minha irmã Natália, em nome de Jesus Cristo. A Vanusa pede oração, meu Deus, pela sua filha, que o Senhor a cure no seu interior. Amém, minha irmã, em nome de Jesus. Não há impossíveis para Deus, Vanusa. Eu já te disse uma vez, né? Não escute nada agora. Não veja nada agora, só o Senhor. É a sua fé que vai vencer. Traz a memória que te dá esperança. Deixa para trás o que te atrapalha, o que tenta tirar a tua fé. Há um homem de Deus dizendo para você, vai tudo dar certo. Escute esta palavra. Deixa ele falar, deixa ele fazer o que ele bem entender. Deus está tratando a vida dele. Em nome de Jesus. Paizinho, nós chamamos esta manhã o nosso Deus Todo-Poderoso, que é conhecido como Jeová Rafá, o Deus da cura, o médico dos médicos. Porque existem coisas aos homens que são impossíveis, mas nada, absolutamente nada é impossível ao Senhor. Então nós te pedimos, nos colocamos, meu Deus, como intercessores neste momento, pedindo que o Senhor visite aqueles que precisam de consolo, pedindo que o Senhor visite aqueles que precisam do alívio da dor, pedindo que o Senhor visite aqueles que precisam de cura, Pai, aqueles que estão acamados, aqueles que não têm acesso, meu Deus, aos hospitais, à medicina, a medicamentos. Visita, meu Deus, em nome de Jesus, e mostra a diferença na vida daquele que serve para aquele que não serve. Em nome de Jesus Cristo eu peço ao Senhor, visita os leitos de hospitais, afofa a cama, dá sabedoria aos médicos, Senhor. No nome de Jesus Cristo eu te peço, guia a mão do cirurgião, abençoa os medicamentos para que façam os efeitos necessários. Em nome de Jesus Cristo, os tratamentos, meu Deus, que sejam eficazes, levem os seus filhos à cura e eles sejam devolvidos à convivência da família, em nome de Jesus. Apresentamos ao Senhor também os nossos corpos. Pedimos que o Senhor nos visite, meu Deus, com o seu amor, com o seu poder, com a sua misericórdia. Não porque nós mereçamos alguma coisa do Senhor, muito pelo contrário. Clamamos é pela tua misericórdia, porque não somos dignos nem sequer de declarar o teu nome. Se João Batista, que foi o melhor homem, o maior nascido de mulher, não era digno de desatar as sandálias dos teus pés, quanto mais cada um de nós. Pela tua misericórdia e pelo teu amor nós te pedimos. Examina-nos, ó Deus. Vê se há em nós uma raiz de enfermidade. Vê se há em nós uma doença silenciosa, um mau funcionamento de um órgão,
uma ação nociva de um vírus, de um fungo, de uma bactéria, uma raiz cancerígena, um tumor. Tira dos nossos corpos a inflamação, a infecção, Pai. Em nome de Jesus Cristo, faz a tua obra. Nos dá sanidade. Cura, meu Deus, as doenças da alma. Cura, meu Deus, as doenças emocionais. Dá, meu Deus, sabedoria ao teu povo. Dá, meu Deus, aos teus filhos domínio próprio. O fruto do Espírito Santo. Que os teus filhos aprendam a dominar a língua. Que os teus filhos aprendam a dominar os sentimentos. Que os teus filhos, meu Deus, aprendam a importância da gratidão. Em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, pela força deste dia. Que seja usada, meu Deus, em prol do teu reino, pela tua vontade. Clamamos também ao Deus que chamamos por Jeová Jirê, o dono de todo o ouro e o dono de toda a prata, o Deus provedor das nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou a não andar ansiosos por coisa alguma, nem colocarmos a nossa fé naquilo que é perecível, não juntarmos tesouros na terra, nem colocarmos a nossa fé nos homens, maldito é o homem que confia no outro homem, nem colocar a nossa fé em nós mesmos, porque o nosso coração é enganoso, o mais corrupto de todos os órgãos. Que nós possamos colocar a nossa fé no Senhor, porque é dos céus que virá todo o nosso socorro, é do céu que virá todo o nosso suprimento. Então, olhando para os céus nesta manhã, nós te pedimos, Pai, põe o pão na nossa mesa, supre cada uma das nossas necessidades, a tua promessa de que o teu povo jamais seria envergonhado. Ajuda, meu Deus, os teus filhos que estão com contas abertas neste dia, aluguéis, contas de consumo, internet, boletos. Levanta ajudadores, Pai, mas não deixe os seus filhos serem envergonhados. Ajuda, Senhor, os teus filhinhos, que nós não devamos nada a ninguém a não ser o nosso amor. Em nome de Jesus, faz a tua obra de restauração, dá sabedoria, meu Deus, ao lidar com o dinheiro, ao lidar com os negócios. Ensina os teus filhos, meu Deus, que se eles gastarem mais do que ganham, jamais prosperarão. Que se os seus filhos não souberem ser felizes com aquilo que eles têm hoje, jamais crescerão, jamais serão felizes com coisa alguma. Nós precisamos hoje ser felizes com aquilo que o Senhor nos deu, com a vida que o Senhor nos deu. É a gratidão que abre portas espirituais na nossa vida. Você precisa abrir portas espirituais na sua vida. Eu tenho 30 anos de altar ininterruptas. Eu nunca saí do altar do Senhor. E nesses 30 anos de altar, eu nunca vi um ingrato prosperar. Eu nunca vi um nécio prosperar. Eu nunca vi um egoísta prosperar. Eu nunca vi o desonesto prosperar por muito tempo. Entrega os teus caminhos ao Senhor, cria nele e o mais ele fará. Não deseje ter aquilo que você não pode hoje. Se você não pode, você não pode. Tudo o que você não tem hoje diz que você não pode. Não se deixe levar por coachings da fé. Meu irmão, que essas escamas dos teus olhos caiam. Quem te supre é Deus. Você não é mais escravo. Você é herdeiro. Você não precisa mais de 2, 3 empregos. Você não precisa mais se matar de trabalhar. Você não percebe que tudo isso demonstra falta de fé no Senhor? Você trabalha demais porque você não acredita que Ele vai fazer. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Você dá oportunidade para tanta gente, você dá oportunidade para tantas coisas. Por que você não experimenta dar oportunidade para Deus mostrar que é Deus na tua vida? Aprende a ser grato todos os dias, a agradecer. Por mais que não seja o ideal que você tem. Foi Deus quem te deu. Agradeça, tenha um coração grato. No tempo certo.
porque tudo tem um tempo determinado. Eu sei que às vezes você olha para o ímpio e você questiona como pode o ímpio ter mais prosperidade do que eu, mas é passageiro. O que Deus tem para você tem dia certo, hora certa, minuto certo para acontecer. A tua ansiedade não vai fazer nada se antecipar. Não há campanha, não há vela, não há nada que vá mudar o coração de Deus, nem o tempo de Deus, para que todas as coisas aconteçam na terra. Mantenha-se firme, posicionado, ninguém sabe o dia nem a hora. Deus pode mudar a vida das pessoas de um dia para o outro, de uma hora para outra. Deus pode enriquecer a quem Ele desejar segundo o seu propósito. Mas você precisa estar pronto. Você não pode amar o dinheiro, porque o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. O dinheiro é uma bênção, todos nós precisamos e Deus te dará, quando você aprender a não depender mais do dinheiro. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida profissional, a sua vida financeira nessa terça-feira. Abençoo a vida dos professores, dos vendedores, dos corretores, dos profissionais liberais, os autônomos, os comerciantes, os empresários, os nossos irmãos e irmãs que trabalham no comércio informal, os nossos irmãos que trabalham no campo. Pai, em nome de Jesus, que seja uma terça-feira de céus abertos, que seja uma terça-feira, meu Deus, de suprimento sobrenatural. Que o Senhor, meu Deus, mostre para os teus filhos que o Senhor é Deus. Que os teus filhos tenham confiança de entregar verdadeiramente a vida nas tuas mãos. Deixarem a escravidão de lado, porque o Senhor nos libertou para a liberdade. E os teus filhos, a maioria deles, continuam presos, em busca do dinheiro, em busca de algo que é o Senhor quem dará. Ensina, Pai. Grande parte das enfermidades, grande parte das dores, das doenças psicológicas vem exatamente do desespero em se ter aquilo que não é hora de ter. Ajuda os teus filhos a entenderem isso. Em nome de Jesus Cristo, dá um dia, meu Deus, de assinatura de contratos. Dá um dia de boas vendas, envia os clientes, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que não falte nem o grande nem o pequeno, que o Senhor coloque o pão na nossa mesa neste dia. Em nome de Jesus. Clamamos ao Deus Jeová Nissi, o Deus que é a nossa bandeira, bandeira que cravamos no centro da nossa casa e declaramos Jesus Cristo como autoridade máxima dentro do nosso lar. Nós, meu Deus, nos comprometemos contigo a fazer da nossa casa um lar cristão, a educar os nossos filhos debaixo dos conceitos cristãos, a fazer, meu Deus, dos nossos relacionamentos cristãos, santos, que subam sempre ao seu trono como cheiro agradável. Que os casamentos, que os namoros, que os noivados sejam, meu Deus, santificados. Preguem o seu evangelho, sem que nós tenhamos que abrir a boca. Que a nossa casa, Pai, que a paz dentro do nosso lar, que o amor na nossa família, pregue o evangelho sem que tenhamos que abrir a boca. Nós nos comprometemos, meu Deus, a nos esforçar, a fazer da nossa casa um lar cristão, a nos preocupar, meu Deus, com a roupa que vestimos, da forma com que falamos, em não pagar o mal com o mal, nos converter verdadeiramente. Não por uma religião, não por alguém, pelo Senhor. Porque é o Senhor quem tem cuidado de nós. Porque é o teu amor que tem nos sustentado de pé. Nós consagramos a nossa casa ao Senhor. Eu declaro, meu Deus, que parta em retirada agora tudo aquilo que não é seu. Entra com a tua maravilhosa luz dentro dos lares, Pai. E aonde chega a luz, sai as trevas. Que haja um cessar da gritaria, da confusão, da falta de entendimento. Que haja um cessar nesta manhã, meu Deus, do ciúme excessivo, do espírito de briga, de contendas, de competitividade. Meu Deus, lares se destruindo porque o marido e a mulher não é um corpo só. Competem um com o outro. Ensina a ser um, Pai.
ensina a ser família, ensina a andar junto, conquistar junto, crescer junto, a se alegrar com o crescimento do outro, com a vitória do outro, em nome de Jesus Cristo. Toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria, toda inveja, todo ódio, toda oração contrária, todo mal que desejam para você, para sua casa e para sua família não tem poder, porque a sua casa e a minha casa é lavada, guardada e remida pelo sangue do Cordeiro que é Jesus. Eu declaro o seu lar abençoado. Eu declaro a minha casa abençoada em nome de Jesus. Paizinho, em nome de Jesus eu te peço nesta terça-feira, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde ao meu filhinho Rodolfo. Leve ele em paz e em segurança para a escolinha. Abençoa, meu Deus, aqueles que vão estar ao seu redor, as professoras, os tutores, os coleguinhas da escola. Livra o meu filho da maldade, livra o meu filho da perversidade, livra o meu filho do mal, Pai. Eu chamo a igreja para concordar comigo nesta oração. Que o Senhor, Deus de amor, coloque as palavrinhas na boca do meu filho. Que o Senhor ensine o meu filho a falar. Que o Senhor dê ao meu filho, Pai, o desenvolvimento neurológico diário que ele precisa. A minha fé está em Ti, o meu amor está em Ti. Eu creio, meu Deus. Eu creio no testemunho. Eu creio, Pai, que quando eu estiver na glória ao seu lado, é Ele quem vai levar esta obra adiante, com um grande testemunho. Eu oro junto com a igreja em concordância pela vida do meu filho. Benditos sejam todos aqueles, meu Deus, que abençoam a vida do meu filho neste momento. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde a minha esposa Valéria. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde a minha filhinha Bruna. Leva em paz e em segurança para o trabalho, para a faculdade. Guarda a minha filha de todo mal. Dá um dia, meu Deus, de alegria, de vitórias. Traz em segurança para casa. Não deixa nada de mal acontecer com ela, Paizinho. Em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e dê saúde a Vanusa, a sua casa, a sua família. Que o Senhor restaure o lar da tua filha. Que o Senhor cuide, meu Deus, do emocional das suas filhas. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro pedindo ao Senhor, abençoa, guarda, protege. Livra de todo mal e da saúde a Márcia, a sua casa e toda a sua família. A Mari, a sua casa e a sua família. A minha irmã Nira, a sua casa, a sua família. A minha irmã Natália, a sua casa e a sua família. A Fernanda, a sua casa, a sua família. A missionária Silvia, a sua casa e toda a sua família. A minha amada Elvira, a sua casa e toda a sua família. A Márcia Borges, sua casa e sua família. A Antônia Borba, a sua casa e toda a sua família. O Agostinho, a sua casa e a sua família. Genimato, sua casa e a sua família. Nivaldo Ferreira, a sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. E cada irmão que vier fazer esta oração conosco no decorrer do dia, nas outras plataformas, que os seus filhos também sejam envoltos neste amor, neste poder. Que os teus filhos recebam a unção desta oração, Pai, em nome de Jesus. A sua palavra diz que se não houver profecias, o seu povo se corrompe. Então, em submissão à sua palavra, eu estendo as minhas mãos sacerdotais. Declaro e profetizo sobre a vida de todos aqueles que me ouvem. Uma terça-feira de paz, sobre tudo, sobre todas as coisas. Uma terça-feira de paz. Uma terça-feira de amor. Uma terça-feira de restituição. Uma terça-feira de restauração, de liberação de perdão, de reconciliação. Em nome de Jesus, eu declaro uma terça-feira de bons negócios, de contratos assinados, de boas vendas. Eu declaro uma terça-feira de céus abertos, bênçãos do Senhor sendo derramadas a todo instante sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu declaro e profetizo
uma terça-feira de boas notícias, notícias que alegrarão o teu coração, que mudarão o seu ânimo, que colocarão uma nova motivação dentro do seu coração. Declaro e profetizo um dia de cura. Declaro e profetizo um dia em que Deus falará fortemente ao seu coração. Eu declaro e profetizo ainda que a arma forjada do inimigo contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, não prosperará. Que os agentes do inferno que já haviam sido preparados hoje pelo inimigo para ir até o seu local de trabalho, para usar os instrumentos de comunicação, para estragar o teu dia, para te deixar nervoso, para abalar o teu emocional, abalar até mesmo a sua fé. Pessoas que estavam levantadas para isso, para fazer com que a sua paz fosse embora, por causa desta oração. Deus está colocando anjos ao seu redor, dificultando o caminho dessas pessoas chegarem até você. Nem por WhatsApp conseguirão mandar mensagens para você, porque Deus está te guardando uma terça-feira de alegria, de paz e de vitória. E você, no final deste dia, vai ter muitos motivos para glorificar o nome do seu Deus. Sabe, meu irmão, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nenhuma obra de feitiçaria, nenhuma macumbaria, nenhuma inveja, nenhuma oração contrária tem poder contra a sua casa e a sua família. A forca que Naamã preparou para Mordecai foi usada para enforcar o próprio Naamã. O próprio Amã, perdão. Assim será na sua vida. Como o Senhor disse a Abraão: benditos que te abençoarem, maldito aqueles que te amaldiçoarem. Aqueles que desejarem o seu mal receberão de volta 3 vezes mais. Porque maior é aquele que está na tua vida do que aquele que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Agindo Deus na nossa vida, ninguém impedirá. Se prepare. Se prepare para viver um lindo dia do Senhor na sua vida. E no final deste dia você vai olhar para trás e vai dizer: bendito. Bendito foi o dia em que eu coloquei a minha vida nas mãos do Senhor. Diga: eu recebo. Diga: eu creio. Confia no Senhor e estará seguro, creia nos seus profetas e prosperareis. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso deste dia nos dá hoje. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. E não nos deixa, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para todos sempre. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Oh, delícia! Que delícia poder cantar essa canção a você. Eu sempre lembro, né? Toda manhã eu lembro de Novo Som. Você não sabe que música que é? Eu vou pôr para você ouvir. Porque eu falo todo dia, né? E nunca ponho. Aí você fala: mas que música é essa que o apóstolo sempre fala? Vamos ver se tem aqui, ó. Deixa eu ver se é essa. Ixi, mas vem uma propaganda antes, gente. O que eu faço? Peraí, tô achando. Não vai embora.
Ah, não. Achei música errada. Ah, não achei. Fica para amanhã. Amanhã eu, em vez de começar com Thales Roberto, eu começo com um novo som. Tá bom? Senão a gente vai perder o horário de trabalho aqui procurando música. Mas que bênção, que delícia. Poder começar o dia na contramão do mundo. A gente tem nessa manhã o que a gente não vai encontrar durante o dia. Isso que a gente tem aqui, o mundo não tem mais. O amor ao próximo, o desejo que o irmão dê certo, que o irmão prospere, muito dificilmente você vai encontrar na rua ou no seu lugar de trabalho. Mas Deus é por nós. Deus é por nós. E essa é a nossa alegria, essa é a nossa força. Amém? Que Deus abençoe muito, muito o seu dia. Ah, eu não posso falar da delícia também, que é tomar o meu café gelado sempre que termina a oração, né? A Márcia toma o chimarrão quente dela, mas bebida quente é para os fracos. Quero ver você tomar café gelado, como eu tomo toda manhã após as orações. Aí sim. Aí é coisa de Deus. Tá tomando, né, Márcia? Ah, é você o chimarrão e eu e o café. Glória a Deus. Um dia lindo para cada um de vocês. Amanhã nós estamos de volta, se Deus assim permitir. Olha, se durante o dia você se lembrar de mim, em algum momento, diga para o Senhor: Pai, abençoa aquele teu servo que tem orado pela minha vida todos os dias. Tudo que eu preciso é da tua bênção, do teu amor, da sua cobertura, para que a minha vida também dê certo como a sua vai dar em nome de Jesus, ou tem dado em nome de Jesus. Amém? Tua vitória é minha vitória, sua conquista é minha conquista, tua felicidade é minha felicidade e a sua prosperidade é a minha prosperidade. Então é isso. Hoje é dia de dentista. Bora pra lá. Cuidar dos dentinhos amarelados pelo excesso de café, porém perfeitos, né? Os que sobraram. Ai, 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 papai do céu. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Amanhã nós estamos de volta. Beijo, fui.